No final de julho de 1945, os comandantes militares dos Estados Unidos enfrentavam um sério problema. Embora a paz na Europa tivesse ocorrido há mais de 2 meses, os soldados americanos continuavam morrendo no Pacífico e o esforço de guerra ainda pesava na economia do país e no bolso do pagador de impostos. Era preciso acabar com isso, e rapidamente. O planejamento para a derrota definitiva do Japão chamava-se Operação Downfall, constituída de 2 etapas: a invasão da ilha de Kyushu em novembro de 1945 e da planície de Kanto, perto de Tóquio, no início de 1946, seria uma aventura militar várias vezes maior e mais complexa do que o dia D. Além disso, haja vista a desesperada resistência dos japoneses na tomada de Okinawa e a impressionante aparição dos pilotos kamikaze, tudo indicava que o inimigo estava disposto a combater até o último homem. Estimativas feitas pelo Comando Supremo Aliado indicavam que as forças invasoras sofreriam mais de 1,5 milhão de baixas na operação. A pergunta era: como o povo americano aceitaria este preço? Paralelamente e em sigilo total, outro planejamento avançava. Desde 1942, quando as primeiras revelações de vários cientistas haviam confirmado a possibilidade da construção de um artefato bélico a partir da fissão nuclear, tanto a Alemanha como os Estados Unidos haviam dado início a uma frenética corrida. A Alemanha foi vencida antes de chegar lá, e em julho de 1945, após um teste no deserto de Alamogordo, no Novo México, o general americano Leslie Groves, líder do projeto Manhattan, pôde anunciar a seu governo que o objetivo fora alcançado. O mundo iria mudar. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, comente, compartilhe, envie para seus grupos, seus amigos, dê o seu gostei ou não gostei, aperte o sininho para receber as notificações. Ajudem, por favor, este canal a crescer. Muito obrigado. Era uma clara manhã de verão. Embora a maldição da guerra continuasse ceifando vidas e destruindo sonhos, ali, naquela cidade, o terror dos bombardeios aéreos ainda não chegara. Era uma manhã que prometia a paz de um céu azul. Uma manhã sem nuvens. O padre católico Wilhelm Kleinsorger havia acabado de se sentar para ler o jornal em seu quarto, no 3º andar da missão jesuíta onde morava. Toshiko Sasaki, auxiliar administrativa de uma fábrica de alumínios, abria a gaveta de sua escrivania para dar início ao seu dia de trabalho. Hatsuyo Nakamura, uma viúva de guerra, estava em casa com seus 3 filhos, observando pela janela o vizinho fazendo obras em seu telhado. O Dr. Terufumi Sasaki andava pelo corredor do Hospital da Cruz Vermelha, onde trabalhava, com amostras de sangue para exame. Masakazu Fuji, também médico, olhava para a rua, em pé, no portal superior de sua residência, que havia transformado numa clínica perto do rio. Se algum deles tivesse olhado para o relógio, o mostrador estaria marcando 8h15 em ponto. Naquele exato momento, um gigantesco clarão transformou para sempre suas vidas. 6 horas antes, o tenente-coronel Paul Tibbets havia iniciado o rolamento de seu avião pela pista da base aérea de Northfields, nas Ilhas Marianas. Era ainda noite e teve de esperar um pouco
até que o pequeno grupo de fotógrafos fosse retirado de seu caminho. Ele ainda acenou da janela da Carlinga, na qual, no dia anterior, mandara pintar o nome de sua mãe, que ele descrevia como uma corajosa mulher ruiva chamada Enola Gay. 2 horas depois da decolagem, ele chegou ao ponto de encontro com outras 2 superfortalezas B-29 sobre a ilha de Iwo Jima. Juntas, as aeronaves rumaram para o Japão. Às 7h30, os alarmes começaram a soar nas cidades japonesas. 15 minutos depois, as sirenes anunciavam o fim do aviso. Os observadores aéreos haviam detectado apenas 3 aviões, o que descartava a possibilidade de um bombardeio, e classificavam o raid como possivelmente uma missão de reconhecimento. Naquele mesmo instante, o armeiro auxiliado Enola Gay desceu até o compartimento de bombas e destravou o gatilho de segurança de um artefato de 3,2 metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro, em forma de um charuto robusto, carinhosamente batizado de Little Boy. Quase às 8h15, sobrevoando a 9.500 metros de altitude a cidade de Hiroshima, o coronel Tibbets deu a ordem ao seu oficial bombardeiro e Little Boy foi lançado. Levou 43 segundos para chegar à altura de 600 metros, diretamente em cima da ponte Aioi, sobre o rio Ota. Aí, ele explodiu. Quando o padre Gleinsogger voltou a abrir os olhos, ele andava só de cuecas na pequena horta da missão. Estava ferido superficialmente nas costelas. Sua primeira conclusão foi de que uma bomba havia caído diretamente sobre o prédio onde estava. Estranhamente, o edifício estava de pé, mas todas as outras casas ao redor haviam desaparecido. E o céu estava completamente escuro. Na hora do flash, Toshiko Sasaki ficara paralisada pelo medo. Segundos depois, quando as estantes que estavam por trás de sua cadeira caíram sobre ela, perdeu a consciência. Ao recuperá-la, percebeu horrorizada que sua perna estava torcida de uma maneira pouco natural e que uma montanha de livros a tinha soterrado. Logo a seguir ao clarão, a senhora Nakamura sentiu-se levantada por uma poderosa lufada de vento que a jogou no quarto ao lado, juntamente com destroços de paredes, telhado e mobília que compunham a sua casa. Assim que conseguiu levantar-se, correu à procura dos filhos. Só encontrou a mais nova, chorando e semi-coberta de pedaços de madeira. Enquanto lutava para resgatar a menina, chamava pelos outros 2, sem ouvi-los. O Dr. Terufumi viu o grande relâmpago brilhar através de uma janela pela qual acabara de passar. Foi o tempo de ajoelhar-se e os vidros estilhaçaram-se, e com eles, todo o hospital. Seus óculos haviam sido lançados contra a parede, assim como a ampola de sangue que carregava. À sua frente, a sala de exames para onde se dirigia não estava mais lá. Masakazu Fuji, de repente, viu-se no meio das águas do rio Ota com todo o resto de sua clínica. Estava encaixado no meio de 2 longos lambris de madeira que o apertavam como os hashes apertam um sushi. Seu ombro esquerdo doía insuportavelmente e seus óculos tinham sumido. Sem ter noção do que acabara de acontecer, esses 5 indivíduos, que se encontravam a menos de 2 quilômetros do centro da explosão, iriam miraculosamente sobreviver. Ao seu redor, uma cidade inteira deixara de existir. 90.000 pessoas, 1/3 de sua população, haviam morrido naquele instante. 70.000 estavam feridas
90% das construções estavam destruídas. Os efeitos da radiação iriam matar mais 40 mil nos próximos anos. Passaram-se várias horas até que o Supremo Comando japonês entendesse o que ocorrera. A primeira indicação veio do comunicado de uma aluna secundária que fora recrutada pelo quartel-general do Distrito Militar da região de Chukogu, onde ficava Hiroshima. A cidade foi atingida por um novo tipo de bomba. Hiroshima está num estado de quase total destruição, disse Yoshio Oka com sua voz adolescente. 2 dias depois, seria a vez de Nagasaki, e o mundo então acordou para a era atômica. Passaram-se 80 anos daquele 6 de agosto de 1945. Os arsenais ainda estão por aí. Paradoxalmente, o balanço dos inventários nucleares serviu de antídoto contra seu uso, principalmente durante as quedas de braço da Guerra Fria. Isso e o bom senso, e a esperança de que cogumelos atômicos nunca mais se ergam sobre os escombros do nosso futuro. Mas há muito o que pensar. Atualmente, 9 países, numa contagem oficial, têm capacidade nuclear. 9 homens que detêm a prerrogativa de apertar o botão vermelho. Donald Trump, dos Estados Unidos. Xi Jinping, da China. Vladimir Putin, da Rússia. Emmanuel Macron, da França. Keir Starmer, do Reino Unido. Narendra Modi, da Índia. Asif Ali Zardari, do Paquistão. Benjamin Netanyahu, de Israel. E Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Dá para confiar? Espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.